início desta semana, e nos últimos dias a China acabou de concluir suas 2 sessões das principais instâncias políticas e apresentou o 10º King do Plano Quinquenal. Conversei com muitos líderes na China e com vários participantes do processo de planejamento. Tivemos uma discussão profunda sobre o 15º Plano, que foi desenvolvido ao longo de 2 anos. Houve uma quantidade enorme de consultas, comitês de especialistas, centros de pesquisa em todo o país, importantes acadêmicos participando. É, na verdade, uma mobilização notável de inteligência e reflexão que se dedica a isso. Na semana passada, o primeiro-ministro Li Qiang apresentou o programa de trabalho do governo e revisou o programa de trabalho de 2025. É um documento de cerca de 50 páginas em inglês, o que eu li, e trazia uma discussão muito detalhada sobre o programa de trabalho. Agora, quando comparo isso com os Estados Unidos, é claro que não há plano algum. Não há um plano de 1 ano, nem de 1 mês, nem de 5 anos, nada. Depois tivemos o nosso discurso sobre o Estado da União. Then we had our State of the Union. That used to be an occasion that dates back 2 centuries. Isso costumava ser uma ocasião que remonta a 2 séculos atrás, quando o presidente enviava um relatório ao Congresso sobre o Estado da União. Isso costumava ser uma documentação substancial. O que é o Estado da União agora? É um espetáculo de zombarias. É um evento de TV pública. Neste ano, para Donald Trump fazer um discurso inflamado, para o time de hóquei dos Ava se levantar, para alguém com uma medalha se levantar, para contar histórias, para repreender os democratas, no caso do discurso de Trump. Não houve discussão sobre um programa de trabalho. Não houve um Estado da nação, além de frases de efeito falsas. Isso foi o oposto de qualquer tipo de abordagem séria à governança. Então sinto isso em todos os aspectos. Claro, não estou no planejamento militar, ninguém me perguntou, mas estou observando as atividades econômicas do governo. É completamente aleatório, totalmente aleatório. Toda a guerra tarifária do ano passado que abalou a economia mundial foi puro improviso, com explicações malucas e ingênuas para o que foi feito. E do meu ponto de vista, desde o primeiro dia estava absolutamente fadada ao fracasso em alcançar qualquer um dos objetivos econômicos declarados, porque era tão primitivo em sua formulação. E, na minha opinião, descaradamente ilegal desde o início. E obra de apenas 4 ou 5 pessoas. Isso não foi trabalho de uma burocracia com analistas treinados que tivessem elaborado uma justificativa. Havia uma análise, havia uma folha única do representante de comércio dos Estados Unidos que eu não teria aprovado nem para um estudante de comércio do primeiro ano. Foi um absurdo, e vejo isso repetidamente em qualquer esfera de questões de políticas públicas com as quais lido. Está bastante claro que o mesmo vale até para essas questões militares, porque ouvimos os vazamentos, ouvimos de Joe Kent, ouvimos vazamentos do Estado-Maior Conjunto, ouvimos vazamentos da CIA, que nada disso foi planejado, nada disso faz sentido. Explicando a Trump que a ideia de um ataque de decapitação, levando a uma mudança de regime, é muito improvável de ter sucesso. Temos histórias, verdadeiras ou não, quem sabe, mas histórias de que Netanyahu convenceu Trump disso em nível pessoal. O que temos é um colapso completo dos processos racionais institucionalizados. Isso é verdade em todo o nosso governo. É incrível que qualquer coisa ainda funcione, de fato. Ninguém está fazendo um trabalho sério. Tudo é um jogo, tudo é uma frase de efeito, tudo é um impulso. E parece que foi assim que esse bombardeio aconteceu. Eles iam bombardear e então Donald Trump escolheria o próximo líder supremo, como ele disse, e haveria rendição incondicional. E todos nós viveríamos felizes para sempre. E quando essa ilusão fracassou em poucos minutos, eles não tinham um plano seguinte. Então entrou a improvisação do noite. Você não pensaria que é assim que as coisas são feitas. Mas também não pensaria que uma pessoa como Trump poderia realmente ser presidente dos Estados Unidos, muito menos o CEO de uma grande empresa. Quero dizer, é simplesmente impressionante. Mas isso se tornou normal, Glenn. Sabe, o Trump diz essas coisas. E então todos os jornais, em vez de perguntarem, esse homem é louco? Ou como ele pôde dizer que houve negociações quando não houve nenhuma? Eles não dizem isso. Eles dizem, Donald Trump terá sucesso nas negociações. Como se isso fosse algo sério, em vez de um termo técnico, desculpe, show de merda, porque não há nenhuma seriedade nisso agora. É totalmente improvisado. Bem, a situação também não está muito boa do outro lado do Atlântico. Quero dizer, na Europa há tantos desses países. Eles têm, sabe, sistemas multipartidários, tantos partidos políticos, tanta mídia. Mas quando o assunto é guerra, seja contra os russos, o Irã, ou sabe, a forma como veem os chineses, todos dizem exatamente a mesma coisa. Eu frequentemente penso em Walter Lippmann, a quem é atribuída a frase de que, quando todos pensam da mesma forma, não é realmente pensando. E se a presa se pergoa, como isso em si que todos pensem mais?
E é simplesmente muito estranho. Eu tento, sabe, se você argumenta que os chineses, os russos, os iranianos, eles têm preocupações e interesses de segurança razoáveis, e que são bastante poderosos, e que se você ameaçar sua existência, eles serão capazes de reagir. Então é como se dissessem, ah bom, isso é muito pró-Ayatollah, ou pró-China comunista, ou pró-Putin. E é aí que a discussão termina. Então parece que somos obrigados a apenas subestimar e minar. Não é um bom ambiente para o pensamento estratégico. É isso que estou dizendo. What is so strange is O politicians. que é tão estranho é que os políticos deveriam ser, pelo menos em teoria, incentivados ou movidos pela opinião pública. Assim conquistariam aprovação e votos. Isso também deixou de acontecer há alguns anos. Qualquer político europeu que tenha, digamos, 20% de aprovação é considerado extremamente popular hoje em dia. A maioria deles está basicamente perto de zero. Eles não fazem sentido para o público, nem sequer tentam fazer sentido para o público. Mas acho que isso provavelmente não é independente da loucura nos Estados Unidos. Tenho que acreditar que não se trata apenas de um surto contagioso de loucura, mas que, infelizmente, a subserviência europeia à loucura americana é o grande fator impulsionador. Subservience to American craziness is the big driver. In other words, what European leaders. Em outras palavras, o que os líderes europeus até hoje basicamente não conseguiram fazer é falar com honestidade quando os Estados Unidos estão agindo de forma insana. E isso continua. O único que tem sido impressionante nesse sentido nesta guerra é Pedro Sánchez, da Espanha. Isso ficou muito claro. E, aliás, o presidente da Alemanha hoje, isso é ótimo, o presidente Walter Steinmeier, disse, esta é uma guerra terrível. Este é um enorme erro. Claro que a mídia alemã começou a atacar o próprio presidente. Como você ousa dizer isso? Mas, sendo presidente, ele pode dizer. Já os primeiros ministros, esses estão apavorados com os Estados Unidos. O que o Donald vai dizer? Temos medo do Donald. O Donald vai me prejudicar. What will Donald say? We're scared of Donald. Donald's going to hurt me. Donald's going to do something terrible to me. And this is. Donald vai fazer algo terrível comigo. E então Rutte, que é uma caricatura de uma caricatura, diz que a OTAN precisa apoiar essa grande causa dos Estados Unidos da América. Deus, ele faz o Stoltenberg parecer um gênio. É simplesmente, honestamente, desculpe, é simplesmente inacreditável o que sai da boca do Rutte. Quão submisso alguém pode ser? Até que ponto pode rastejar no chão? E é isso que os europeus estão fazendo. E não funciona. Aliás, essa última crise vai ser apenas mais uma catástrofe para a economia europeia que está desmoronando. Porque von der Leyen, Scholz, Macron e Rutte. Vamos lá, você só pode estar brincando comigo? Macron and Rutte? Come on, are you kidding? Bem, o primeiro-ministro belga fez um ponto semelhante. Sabe, ele também foi atacado, porque disse que depois que esta guerra com os russos terminar, deveríamos normalizar as relações. Porque, bem, é isso que um acordo de paz significa. Você encerra o conflito e tem paz. E ele foi atacado por isso, porque, veja, dizem que não pode haver normalização, mas então também não pode haver paz. Portanto, é uma era muito estranha para se viver, quando os belicistas reivindicam a superioridade moral, e, de alguma forma, aqueles que pedem a normalização das relações e a paz são os que são condenados. Mas deixe-me perguntar, porém, sobre os iranianos. Porque quando os iranianos disseram que não houve conversas de forma alguma, eles também comentaram que o ministro das Relações Exteriores afirmou que não estão interessados em nenhum cessar-fogo. Eles querem um acordo político, para que os americanos e israelenses não voltem daqui a 6 meses para fazer mais bombardeios e, você sabe, tentar a sorte novamente. Mas como você vê a possibilidade de isso chegar ao fim? Você vê um ponto de encontro comum em que as exigências dos iranianos possam se alinhar às dos americanos? Porque Trump acabou de divulgar suas exigências, que eram basicamente a capitulação completa do Irã. Quero dizer, era uma lista absurda. O que levanta a questão, é claro, de que talvez fosse apenas uma posição inicial, mas não parece haver muitos sobre o que conversar ali. And the Iranians won't talk about that. E os iranianos não vão falar sobre isso. E não haverá discussões bilaterais, porque, aliás, eles sabem que o momento em que estão mais vulneráveis a serem literalmente assassinados é quando estão conversando com os americanos. Portanto, não haverá negociações sobre esses 15 pontos de rendição. Acho que a questão, e é uma questão muito, muito difícil de resolver, e a razão pela qual devemos esperar que a guerra continue com consequências muito graves, a menos que ocorra um quase milagre, é que o Irã está enfrentando uma ameaça existencial. Isso não é paranoia. É apenas ouvir literalmente as palavras do presidente dos Estados Unidos e do primeiro-ministro de Israel, que disseram, nós vamos derrubá-los e eu vou governar o seu país, diz o presidente dos Estados Unidos em seguida. Certo, não há nada mais básico do que isso. Rendição incondicional. Então o Irã está enfrentando uma ameaça existencial. O Irã tem observado como a Europa tem sido completamente patética, sem sequer defender o princípio mais básico da não agressão. E, portanto, o Irã tem uma questão real. O que estamos negociando? Se a luta parar por um dia e eles atacarem 2 semanas depois, um mês depois, isso significa que provavelmente isso vai, como a guerra na Ucrânia, se resumir mais às realidades do campo de batalha do que a qualquer outra coisa.
E há uma questão fundamental. Quero dizer, há três maneiras de isso acabar. Uma é que os Estados Unidos destruam o Irã, é claro, com força, devastação grave, crimes de guerra, tudo de horrível, mas destruam o Irã. Uma segunda possibilidade é que não, isso realmente não pode ser feito. Quase nunca é feito por via aérea. Isso nunca foi feito em um país tão grande e populoso quanto o Irã. A Sérvia, que é um país pequeno e fraco em comparação com o Irã, foi bombardeada pela OTAN por 78 dias antes de finalmente capitular em 1999. Então ainda há um longo caminho pela frente nesse caso. E o argumento que muitas das pessoas com quem discutiu essa questão apresentaram, e acho que com bastante coerência, é que o Irã tem mais mísseis do que o outro lado tem defesas antimísseis. Esse talvez seja o ponto mais básico. O Irã pode explodir o Golfo e provavelmente pode destruir boa parte de Israel nesse meio tempo. Essa é, portanto, uma segunda possibilidade, que o Irã basicamente vença a guerra de mísseis e devaste o outro lado. A única outra solução que consigo ver é que as outras grandes potências se unam, falem claramente, tanto em público quanto em privado, e digam aos Estados Unidos que acabou. Vá para casa. Você não pode fazer isso. Podemos reunir 180 países ao redor do mundo para serem honestos sobre isso, e você vai para casa e para. E os países do Golfo, como parte disso, dizem que essas instalações militares estão fechadas. Acabou. Não hospedamos mais instalações militares dos Estados Unidos. Elas não nos protegem. Na verdade, são a causa da própria guerra. Com isso, a luta poderia parar. Isso não resolveria todos os problemas, mas interromperia os combates. Essas bases ficariam inoperantes. Os Estados Unidos voltariam para casa e Israel não poderia lutar de forma alguma sem os Estados Unidos. E os únicos que acredito poderem tornar isso possível são a Índia, a China e a Rússia. Se estiverem unidos, acho que realmente poderiam conseguir fazer isso acontecer. Bem, eu esperava que todos esses países do Oriente ajudassem a facilitar um sistema multipolar, um no qual os Estados Unidos estivessem integrados. De fato, eles têm uma posição de liderança. Mas em vez disso, a situação lamentável é que isso pode assumir uma forma muito anti-americana se continuar assim. Ninguém menos que Brzezinski, que na verdade escreveu o que muitas vezes chamamos de Bíblia do momento unipolar, fez esse ponto. Ele escreveu um livro, em 2012, no qual argumentava que à medida que o momento unipolar chega ao fim, temos uma escolha. Se um sistema multipolar está surgindo, podemos ou resistir, de modo que o sistema multipolar se forme contra nós, ou podemos ajudar a facilitá-lo e assim ter uma posição privilegiada dentro dele. Agora, os Estados Unidos fizeram essa escolha de forma clara. Ainda buscamos a hegemonia. É basicamente isso que estamos vendo. Mas eu não diria de maneira farsesca. É de forma completamente trágica, porque os Estados Unidos estão tentando ser o hegemon global em um mundo que já é multipolar e no qual os Estados Unidos já não conseguem nem planejar uma hora à frente. Então estão se debatendo para manter a hegemonia. Claro, foi sobre isso que Brzezinski escreveu cerca de 15 anos depois de O Grande Tabuleiro de Xadrez, onde ele expôs como ser unipolares e Bolaus conseguia resistir à OTAN, ao avanço da OTAN e da Europa. E nunca se unirá à China, portanto cederá às exigências do Ocidente. E com essa guinada, Ucrânia e Rússia deixando de ser grandes potências, os Estados Unidos têm as chaves da Eurásia. Esse era o plano. Ele fracassou. Está fracassando novamente. Trump, ele não é um palhaço. É muito, muito, muito mais perigoso do que isso. Mas é absolutamente incapaz de ter uma ideia estratégica ou de alcançar sucesso. Então estamos assistindo à destruição, à escalada contínua, até que aquela parte não ocidental do mundo, que afinal a imensa maioria da humanidade, se levante e diga não, vocês não podem destruir o mundo inteiro. Nós não vamos deixar que façam isso. Bem, obrigado por dedicar seu tempo. Sei que aí em Hong Kong já está tarde, então vou deixar você ir. E a propósito, só quero esclarecer minha última declaração. Quando digo não vamos deixar vocês fazerem isso, não quero dizer que eles vão entrar em guerra com os Estados Unidos. Mas quero dizer que eles vão criar uma frente diplomática unida, que incluirá a grande maioria do mundo, porque a União Africana certamente se juntará a isso. Na verdade, o mundo árabe também vai se juntar. E a mensagem será, os Estados Unidos precisam parar com essa abordagem delirante. E Israel, pelo amor de Deus, 30 anos de guerra em todo o Oriente Médio. Basta. Vivam dentro de suas próprias fronteiras e parem de incomodar o resto do mundo.